Capítulo 686, Pilhagem. Tradução, Cyber-revisão, CYS. Os tentáculos gigantescos do Leviatã gigante eram como um bando de gafanhotos. Para onde quer que eles fossem, eles causariam a ruína enquanto saqueavam tudo de forma imprudente. Todas as coisas valiosas que poderiam ser tiradas foram levadas, e quanto àquelas que não podiam, eram destruídas com raios de energia. Em apenas uma única vara de incenso de tempo, os edifícios em toda a região demoníaca do Mar do Sul foram colocados em uma confusão absoluta, com um enorme número de palácios e templos destruídos, chamas surgindo de todas as direções. Ao lado de Lin Ming, Lan Exayen olhou um pouco surpresa. Matando, queimando, roubando, isso não era diferente das ações de um bandido. Na verdade, para Lin Ming, ser cavaleiro ou ser um bandido, ele realmente não se importava com nenhum deles. Suas ações e conduta eram todas dependentes de ser capaz de fluir suavemente através de sua mente e não trair seu coração. Quanto aos métodos, era tudo a mesma coisa para ele. O rancor pelo saque da Ilha da Divina Fênix naturalmente tinha que ser devolvido, e da forma mais impressionante e destrutiva possível. Parece que não há nada valioso. Enquanto Lin Ming usava o Leviatã gigante para devastar tudo ao seu redor, ele também estava inspecionando rapidamente todo o tesouro que ele pegou. Não havia nada de muito valor. Isso também estava dentro de suas expectativas. Afinal de contas, esses tipos de coisas eram normalmente carregados pelos anciões da destruição da vida, ou colocados em algum local secreto, então eram difíceis de encontrar. Nas construções da região demoníaca do Mar do Sul, além de algumas ótimas formações de matriz para treinamento, não havia muito mais. Como essas grandes formações de matriz não podiam ser retiradas, Lin Ming simplesmente destruiu todas elas. Ele não planejava deixar nenhum recurso para o inimigo para que eles pudessem se recuperar no futuro. Lin Ming, vá ao jardim medicinal. Definitivamente há algo bom lá. Mogua disse de repente. Ok. Como Mogua mencionou isso, Lin Ming lembrou que plantas medicinais frescas não podiam ser colocadas em um anel espacial, eles tinham que ser plantados em um jardim medicinal com rica energia de origem. Espalhando sua percepção e com o apoio do Leviatã gigante, Lin Ming foi capaz de examinar rapidamente todos os cantos da região demoníaca do Mar do Sul. Ele logo descobriu onde o jardim medicinal estava localizado. Havia uma formação de matriz defensiva aqui. Mas para Lin Ming, destruí-la era fácil. Várias dúzias de tentáculos puxaram-na para cima. Em menos de um quarto de hora, a formação de matriz foi dilacerada. Isso porque Lin Ming se preocupava com as plantas dentro do jardim medicinal, assim suas ações foram muito mais suaves. Caso contrário, ele teria quebrado a formação de matriz ainda mais rápido. Depois que a formação de matriz foi destruída, uma energia de origem incomparavelmente pura se dispersou no ar. Quando Lin Ming olhou para dentro, logo descobriu que as ervas do jardim medicinal eram muito mais ricas e valiosas do que as da Ilha da Divina Fênix. Além disso, haviam várias ervas que eram muito mais valiosas que a flor coração de demônio. Como Lin Ming herdou as memórias do alquimista do reino dos deuses, ele compreendia muito bem a infinidade de ervas medicinais. Dentro do reino dos deuses era onde as ervas mais ricas e raras eram encontradas. Tudo dentro do continente da queda do céu pode ser encontrado no reino dos deuses, mas nem tudo do reino dos deuses pode ser encontrado no continente da queda do céu. Lin Ming logo classificou todas essas ervas, dividindo-as por suas diferentes propriedades farmacêuticas. Ele arrancou algumas e as organizou, e quanto àquelas ervas medicinais que eram mais difíceis de transportar,
ele as arrancou diretamente e as selou em uma caixa de jade. Havia até algumas que poderiam ser replantados. Ele as pegou com sua alma e as moveu para uma dimensão do Leviatã gigante. De um modo geral, essas ervas eram todas inferiores à grama cadavérica de 10.000 anos que Lin Ming havia encontrado no abismo do demônio eterno. Mas, a alquimia de alto nível nem sempre usava materiais de alta qualidade para medicamentos, algumas vezes, materiais de baixo nível eram necessários para controlar, catalisar ou suportar o medicamento. Além disso, o treinamento para ser um alquimista não era feito em um dia, o início era o mais difícil. No início, Lin Ming teria que praticar para estabelecer sua fundação como alquimista. Neste momento, usar esses medicamentos para praticar sua técnica seria útil. Se os anciões da região demoníaca do Mar do Sul soubessem que Lin Ming estava saqueando brutalmente e violentamente tudo o que tinham construído, bem como colhendo todas as ervas medicinais que haviam plantado com cuidado, classificando-as como ervas medicinais de baixo nível para que ele praticasse sua técnica, então eles provavelmente estariam vomitando sangue em uma raiva furiosa. Na região ao sul do horizonte, todas essas coisas eram consideradas raros materiais celestiais, até mesmo um ancião da destruição da vida os cobiçaria. No entanto, Lin Ming, que tinha visto a raiz do nirvana do dragão e grandioso fruto divino dourado, simplesmente não se importava muito com essas coisas. Todas as ervas medicinais, anéis espaciais e outros recursos foram completamente removidos. Antes de partir, Lin Ming também não se esqueceu de fazer o Leviatã gigante disparar um enorme feixe de luz dourada para nivelar a mina de pedras de verdadeira essência da região demoníaca do Mar do Sul. Embora fosse impossível destruir uma mina de pedras de verdadeira essência como esta, ainda era o suficiente para incomodá-los. Eles não seriam capazes de minerar nada por pelo menos um mês inteiro. Com tudo isso concluso, Lin Ming controlou o Leviatã gigante e lentamente voou para longe da região demoníaca do Mar do Sul. A região demoníaca do Mar do Sul havia perdido mais de 1.000 artistas marciais em um único dia. Quanto a Xian Yuqie e muitos outros anciões, eles fugiram para o Mar do Sul. As notícias da região demoníaca do Mar do Sul ser pilhada logo se espalharam por toda a região ao sul do horizonte. No começo, as pessoas não podiam acreditar nessa incrível notícia. Mais tarde, porém, a informação tornou-se cada vez mais intensa e conhecida. A região demoníaca do Mar do Sul não mostrou nenhuma intenção de esclarecer essa questão, e não apenas isso, mas eles também fizeram suas tropas externas recuarem, fazendo algumas ameaças antes de recuar para o fundo do Mar do Sul. De repente, todas as agressões e atividades da região demoníaca do Mar do Sul na região ao sul do horizonte foram completamente interrompidas. O tempo todo, isso foi muito difícil de acreditar. Se no passado a região demoníaca do Mar do Sul era conhecida por ser tão extraordinariamente poderosa que ninguém conseguia pensar em resistência, então agora a região demoníaca do Mar do Sul se tornou uma piada. Alguém massacrou em seu caminho até sua seita, destruindo sua grande formação de matriz protetora, colocando todos os seus edifícios ao chão, imprudentemente saqueando todos os seus recursos e queimando todo o resto. Os artistas marciais da seita nem sequer tinham panelas para usar. Isso era algo que normalmente só ocorreria na aniquilação de uma seita. Se a região demoníaca do Mar do Sul não tivesse Xian Wuji ainda os apoiando de sua reclusão a portas fechadas, então toda a sua seita poderia ter sido realmente extinta. Era simplesmente inimaginável que tudo isso fosse feito por um único jovem. Dentro do palácio do misterioso Yin Yang, o casal Xing inevitavelmente ouviu essa notícia. Marido, o que você acha? Dentro de um magnífico templo, uma mulher com uma túnica branca disse enquanto fechava um livro antigo, colocando-o sobre uma mesa.
Ela parecia ter cerca de 40 anos de idade, mas não se via nenhum sinal do tempo em seu rosto. Suas feições eram lindas e seu corpo era maduro e voluptuoso, contendo todos os tipos de sutis sabores. Esta mulher era uma das estrelas gêmeas do palácio do misterioso Yin Yang, Xing Qian. Ela era a esposa de Xing Ji. Juntos, os dois ocupavam a posição de mestre do palácio no palácio do misterioso Yin Yang. Dentro do palácio do misterioso Yin Yang, muitos cargos eram ocupados por casais. Isso era devido às características únicas de seus métodos de cultivo. Muitas vezes, um casal treinava e lutava juntos. Só assim, combinando seus poderes, eles seriam capazes de exibir sua força de combate mais poderosa. Assim, quer se trate de treinamento, missões ou aventuras, tanto o marido quanto a esposa costumam ir juntos. Xingji disse: este jovem deve ser talento de grau imperador superior de um dos 4 reinos da Vinos. Talvez ele possa até mesmo ser o príncipe herdeiro do reino divino. Eu estimo que ele tem 30 anos. Ouvi dizer que o cultivo dele é no reino núcleo rotativo, então presumo que ele deve estar no nível intermediário ou no nível avançado do reino núcleo rotativo. Para ele ter tal cultivo nesta idade, isso é verdadeiramente horripilante. Este é um cultivo que só um talento de grau imperador superior pode ter. Quanto à sua força de combate, não há necessidade de falar mais sobre isso. Ele pode matar um artista marcial na primeira etapa da destruição da vida. Não derrotar, mas matar. Para alguém no reino núcleo rotativo para pular reinos e lutar contra um mestre da destruição da vida é muito mais difícil do que alguém no reino Xiantian lutar com alguém no reino núcleo rotativo. Esta pessoa é sem dúvida de uma terra santa e ele também deve ter recursos superiores e mestres saprimos apoiando-o por trás. Seu talento em si é incrível, e ele pode ser um dos gênios mais extraordinários que o continente da queda do céu inteiro viu nos últimos 1000 anos. Marido, por que você acha que esse tipo de pessoa viria para a nossa região ao sul do horizonte? Depois que Xing Qian obteve essa notícia, esta foi sua maior dúvida. O território do continente da queda do céu tinha a forma de um bolo sem o centro, era na verdade na forma de um anel. O centro era um mar interno e esse mar estava rodeado por 4 reinos da Vinos. Como a maioria dos marcos de fronteira estavam concentrados nessa região central, essa área tinha uma concentração muito maior de montanhas e florestas espirituais. Quanto mais terras espirituais existiam, mais espessas e puras a energia de origem do céu e da terra eram, e mais materiais celestiais e minas de pedra de verdadeira essência que existiam. A maioria das terras santas também estavam localizadas nessa área. Por lógica, um filho favorecido pelos céus dos reinos da Vinos não viria para a região ao sul do horizonte. Esta área era simplesmente remota demais. A única exceção foi a aparição inexplicável e a ascensão da cidade do Imperador Demônio Silencioso 3000 anos atrás. De alguma forma, o grande imperador do submundo havia aparecido com força igual a um senhor sagrado de uma terra santa do reino divino. Esta foi a única vez que a região ao sul do horizonte entrou na visão dos 4 reinos da Vinos. Pelo resto do tempo, a região ao sul do horizonte não era nada para os 4 reinos da Vinos, era a diferença entre uma grande cidade e uma pequena aldeia na montanha. Essa também era a razão pela qual a região demoníaca do Mar do Sul queria gradualmente voltar para o continente, os recursos no mar eram sempre um tanto estéreis. Ele está aqui por aventura e experiência. Ou ele gostou de algo da região demoníaca do Mar do Sul e quer roubá-los. Xing Qian disse depois de pensar profundamente sobre isso. Como ele poderia querer roubar alguma coisa?
Eu duvido que exista algo dentro de toda a região ao sul do horizonte que possa entrar nos olhos de tal filho do céu. Meu palpite é que há algum velho ódio ou vingança envolvida. Há 3.000 anos, o grande imperador do submundo precisava das jovens com físicos especiais para cultivar ainda mais suas artes demoníacas. Mas depois de procurar e procurar, ele finalmente colocou os olhos na filha mais nova de um dos 4 senhores sagrados do reino os Davinos. Ele realmente planejou sequestrá-la secretamente. Que ideia maluca foi essa? Finalmente, este assunto foi exposto e o grande imperador do submundo foi morto pelas forças combinadas de vários senhores sagrados. A partir de então, a região demoníaca do Mar do Sul não foi bem recebida pelos reinos Davinos. Foi apenas que a outra parte se retirou para o Mar do Sul e manteve um perfil baixo, e o grau de sua seita não era alto, então os reinos Davinos simplesmente não se preocuparam em lidar com eles. Agora que eles desejam entrar de novo no continente da queda do céu e invadir a região ao sul do horizonte mais uma vez, deve haver alguns indivíduos nos reinos Davinos que não estão muito felizes com isso. Talvez um príncipe herdeiro de um dos reinos Davinos tenha escolhido esse momento para sair e ganhar alguma experiência. Ele poderia aniquilar a região demoníaca do Mar do Sul ao mesmo tempo em que ele viaja. Parece que esse jovem misterioso é na verdade um jovem dragão. Ele é horripilante demais. Marido, o que você disse é razoável, deve ser quase verdade. O que devemos fazer agora? Nós não faremos nada. Os assuntos dos reinos Davinos não são algo com que possamos nos intrometer. É melhor para nós aproveitar esta oportunidade para contatar este príncipe herdeiro do reino divino. Se pudermos estar em bons termos com ele, teremos lucro infinito no futuro, disse Xingji. Embora você diga isso, para uma seita inferior de 5º grau como nós, conhecer tal pessoa é muito difícil. Xing Qian balançou a cabeça. Como ela poderia não querer formar um bom relacionamento com um reino divino? Tudo depende do seu esforço, há sempre uma chance. Se não tentarmos, nunca saberemos o que poderia ter acontecido. Falando nisso, a Ilha da Divina Fênix, a seita espacial horripilante, o Templo Supremo do Mistério, e as 7 seitas da região dos 5 elementos realmente tiveram um grande golpe de sorte. Com um reino divino ajudando-os, eles nem precisam se preocupar mais com a Guerra do Mar do Sul. Quando Xingji mencionou a Ilha da Divina Fênix, os olhos de Xing Qian brilharam. Marido, isso mesmo. Como tem sido a pesquisa para extrair a essência sanguínea dos pássaros vermilion e integrá-la em nossos corpos? A razão pela qual o palácio do misterioso Yin Yang estava disposto a receber a Ilha da Divina Fênix foi em grande parte por causa dos 2 pássaros vermilion. Eles queriam usar a essência sanguínea deles para melhorar seus próprios métodos de cultivo. Se funcionasse com os pássaros vermilion, então eles continuariam a testar com o Luan azul. Como Xing Qian mencionou isso, o rosto de Xingji escureceu. Aquela velha bruxa Mu Fengtian, ela preferiria morrer a revelar a habilidade secreta para transplantar a essência sanguínea do pássaro vermilion.